Vida e Estilo, estamos de volta ao vivo, Rede Brasil de televisão. Eu prometi para vocês, você aí que está em casa, que você que está desempregado, mais ou menos, né? Porque você continua trabalhando. Você é freelancer, você vai lá, você faz o seu trabalho que você faz muito bem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é contratado na carteira, mas você tem lá a sua renda de vez em quando e faz o possível para sempre ter essa renda. Vou conversar agora primeiro com o Maurício Patrocínio, depois com... Mas também você pode dar teus pitacos, claro, viu, o Maurício? Porque eu sei que a profissão de ator também não é uma carreira assinada ali, né? É instável. São raras as vezes com carteira assinada, né? A nossa profissão são raras as vezes que você tem estabilidade e carteira assinada, né? É, né? Sim. A maioria das vezes não, né? Não. Então é complicado, a gente tem que realmente se organizar. Quando você tem um fixo, o salário todo mês ali, bonitinho, entrando, sei lá, no dia 5, no dia 10, já é difícil, imagina 100, né, Maurício? Mais ainda, né, Silvia? Qual que é a dica que você dá pra gente? Como é que a gente faz para organizar isso? Primeiro de tudo, assim, a gente está vivendo um momento complexo no país. Sim, é verdade. Né? A pior crise dos últimos 100 anos, de fato. Né? São mais de 13 milhões de desempregados. Que número esse, né? 13 milhões. E é desafiador. Agora, eu tenho uma forma de ver, né, as circunstâncias, Silvia, por mais que a gente tenha que se empenhar muito para ter, né, esse mindset, que não há mal que não traga um bem. Né? Então não adianta a gente só lamentar a crise. Claro. Na verdade, as crises, elas servem para todos nós como desafio. O Brasil está vivendo uma crise que é talvez uma provocação para que a gente se torne um país melhor. Sim. Não adianta a gente colocar a culpa nos governantes, colocar a culpa na circunstância, porque é o que é. E às vezes as pessoas faz para assumir o controle agora, né? E às vezes as pessoas até com a crise, elas descobrem outros talentos, e é exatamente não é? Isso, é nesses momentos. Se você pegar as histórias, né, dos maiores empresários, das maiores celebridades, as pessoas de mais sucesso no mundo, elas em geral passaram por uma grande alguma crise. adversidade. Dificilmente existem, sim, mas são poucas em quantidade as histórias das pessoas que olharam para si e falaram assim, não, agora eu vou lá e vou fazer. Não existem histórias de sucesso sem adversidades, né? É verdade, Maurício. Né? Mesmo os que decidiram, né? Eu acredito que no seu meio a mesma coisa. Sim, você tem que se reinventar o tempo inteiro. Né? O tempo todo, Maurício? Sim, o tempo inteiro. Sim. Esse próprio espetáculo que eu estou fazendo é fruto um pouco disso. Na verdade, eu estava num processo de busca de patrocínio em 4 outros projetos grandiosos, com Estênio Garcia no elenco. Só com grandes nomes, né? Nomes, com Bibi Ferreira. E aí eu, muito de mãos atadas, porque o Brasil está vivendo um momento muito complicado. Então são nesses momentos que o brasileiro é muito hábil nisso, né? Criativo e a gente tem que se reinventar. A palavra de ordem, se reinventar, porque não tem solução. Pensar em novas possibilidades, entendeu? E a gente consegue, a gente é um povo guerreiro, bravo, né? A gente consegue. Às vezes a gente fica lamentando demais a circunstância, né? Não, tem que eu perdi o emprego, por isso que eu tô sofrendo. Essa é a primeira fase, né? É a primeira fase. De ficar se achando, porque eu, né? Eu aprendi com o meu avôzinho, tem coisas que a gente tem controle na vida e tem coisas que não tem controle. Então, às vezes a gente perdeu o emprego, você não tem controle. E a gente tem que pôr na nossa mente, Silvia, que assim, essa coisa da carteira assinada, que tem uma segurança, é uma das maiores mentiras que puseram na nossa mente, porque a gente não tem segurança nunca. Nunca. Menos ainda nessa economia moderna, que de repente a empresa faz uma fusão com outra empresa. Exatamente. Você pode estar dando o teu melhor. Então, na verdade... Quando não se aproveita da própria crise para tirar benefício própria empresa dessa situação, né? Agora, falando praticamente, né? Então a pessoa ela recebe de vez em quando lá um dinheirinho, às vezes até por dia. Como é que ela faz para organizar essas finanças que são ocasionais, né? É uma coisa quase óbvia, né? E que talvez quem está assistindo vai falar, poxa, mas isso eu sei, mas a gente não faz. Eu estava comentando no início do programa com você, antes de começar, do que a minha mãe fazia com meu pai, que era um livro caixa. Algo muito simples e não precisa ter um material específico. Na verdade, faz uma lista do quanto que você recebe e o quanto que você gasta. E começa a agrupar. Isso é básico, né, Maurício? Básico. E tem que fazer, porque se a gente vai às vezes você está gastando dinheiro com coisas que você nem faz ideia, né? E às vezes R$1, você sabe que é curioso isso, né? Cada R$1 que você economiza, ele sobra.
Às vezes o ganho que você tem, R$1 ganho, talvez vai sobrar 70 centavos, Ai, meu 60 Deus. centavos. Olha, eu vou dizer, Maurício, o meu sonho seria fazer um livro caixa e no final falar, deixa eu ver se bateu. Entrou isso e saiu isso. Tudo... isso não existe, Na verdade, Maurício. assim, você tem que começar a agrupar, né, as suas despesas. Então, por exemplo, você gasta com aluguel, você gasta com supermercado, você gasta com luz, com água, com telefone celular. Telefone celular é uma coisa que faz sumir o nosso dinheiro muitas vezes. Então, é começar a ter controles e falar assim, quanto que eu tenho que ter, no mínimo, para viver? Então, começa a agrupar aquilo. Quanto que eu gasto para minha diversão? Porque está aí um grande erro. Às vezes, a gente, num momento de crise, a gente acha que não deve se divertir. E esse é um erro, porque você tem que cuidar de você. Você é o motor que vai te fazer sair daquela crise. Você fala assim, eu quero assistir o Maurício lá no teatro. Aí sobra pra você, né? Porque aí o teatro fica o extra. Eu não vou ao teatro porque eu não tenho dinheiro, eu vou ficar em casa vendo televisão. É isso, né? Sim, não, eu assisti num jornal muito famoso de televisão, que eu não vou citar o nome, um comentarista dizendo, por favor, deixem de frequentar os teatros e os cinemas. Gente, isso é de uma irresponsabilidade absoluta, porque existe uma indústria e é um setor produtivo da sociedade. Inclusive, não sei se as pessoas sabem, é o setor que mais tem crescido. Né, teatro? O setor do entretenimento. Sim. Né, da indústria de entretenimento no Brasil. É o setor de cultura que é o que mais cresce no país. Então, é de uma irresponsabilidade, porque não são só atores que vivem disso, compreende? São operadores de som, operadores de luz, técnicos, figurinistas, costureiras, senhorinhas costureiras que costuram para o teatro. É uma demanda, é um nicho de mercado que atinge uma série de pessoas, direta e indiretamente. O que ele tá falando assim, não deixe de curtir, né? Vá ao teatro. Você não sabe deixe que quando de curtir. você vai no teatro, ao teatro, melhor dizendo, você rir, né? Rir, dar gargalhada, libera endorfina. A endorfina é responsável por aliviar o estresse. Então, às vezes, a gente está num momento de estresse da nossa vida, você precisa desligar um pouco, afastar um pouco. O teatro, o cinema, ir a um parque, e existem todos os tipos de peça e à medida que um jornalista fala isso numa rede de muita abrangência... Acaba influenciando, e criando um pânico na sociedade. Porque as pessoas... As pessoas acabam ficando embotadas e elas acabam não se abrindo para a vida, né? Para as possibilidades da vida, até porque, às vezes, pela risada, pela gargalhada, pela comédia, por exemplo, que eu faço, às vezes alguma coisa que te provoca ali e que te faz refletir também. Te ajuda a você sair dali dentro de um estado letárgico, às vezes, seu. Você sabe que eu fui fazer uma cobertura da Copa do Mundo na África e eu ficava assim, do trabalho, né? Do trabalho pro hotel, do trabalho pro hotel, hotel pro trabalho. Eu comecei a ficar com depressão. Fica, claro. Depressão, porque eu tinha que acordar cedo. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou sair. Aí eu saía, me divertia. Nossa, isso aí você volta outra pessoa. Quer dizer, é muito importante dentro dessa organização que a gente está fazendo, a pessoa não esquecer de que ela tem que se divertir. Exatamente. Ok, o que mais? Então, primeiro, você separa o dinheiro do básico para você viver. Ok. Separa um pouquinho para você se divertir. Ok. A mulher, por exemplo, um dos maiores erros, ela fala, eu vou fazer a unha em casa, não vou na manicure, porque a manicure é cara. Você não vai na manicure para fazer a unha, você vai na manicure para se distrair, para se sentir cuidada, né, para elevar a tua autoestima, para bater papo. Então, existem gastos, não é sair cortando tudo. E aí tem uma conta básica que é receita menos despesa. Às vezes a gente só fica focado em reduzir a despesa. Talvez tenham formas de eu aumentar a minha receita. Aí é onde entra a questão do freelancer, a questão de você vender produtos. Eu trabalho a minha vida toda em venda direta. Essa venda de produtos por catálogo, né, que você vende para os amigos, etc. Você pode ter um ganho bastante expressivo, às vezes 300, 500, R$1.000 ou mais, vendendo produtos. Só que aí a gente tem uma coisa que fala assim, mas eu não sirvo para isso. Bom, você serve para sofrer, então? A gente não serve para sofrer, a gente está aqui para viver o máximo da vida, então a gente tem que saber se sujeitar um pouco. Então, basicamente, é você controlar receitas com despesas, saber que não é só cortar despesas, às vezes você tem que aumentar receitas. E uma coisa importante, se sujeita, se propõe, se aventura. Se propõe para o novo, se reinventa, como você falou, né? Se reinventa. E nessas horas, você descobre oportunidades que às vezes estavam adormecidas dentro de você e numa crise você acaba encontrando um caminho que vai te fazer feliz por muito tempo. Com certeza. Antes de eu conversar com o Maurício,
falar sobre a peça que já está em cartaz, né? Começa quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, Festa à Comédia. Vamos visitar aqui mais uma vez o Eli agora com outro produto, né? Sim, esse aqui eu já conheço. Esse é o Forte Organ. Ó, boa tarde para você que está aí assistindo o programa. Para você, mulher, principalmente você, mulher que entrou na fase da menopausa, não tem mais desejo sexual. E para você, homem, também. Homem que entrou na andropausa, não tem mais uma boa ereção. Quando que entra a andropausa? Depois dos 45, já? 50. 45 já? Sim, depende, 45. né? Então tem que começar a se cuidar cedo. Vários fatores, né? Longo tempo de convivência, falta de atividade física, o cigarro, a bebida, estresse, a má alimentação, acaba fumo, perdendo álcool, o vigor sexual. Então... a rotina do dia a dia. Né? E como que toma? Preocupações com tanta insegurança. Parte financeira que a gente está falando, preocupações com né? Parte financeira que nós estamos falando. Acaba. Verdade. Entendeu? Decepções com maus políticos. Todos esses fatores acabam contribuindo para a baixa da libido de homens e mulheres. Mas aqui está o Forte Organ, ativador sexual 100% natural, que não é remédio, não é medicamento, é um suplemento vitamínico notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. E aqui tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E, e tem a niacina, que dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo. Esse aí é o segredo, né? Esse é o segredo. Dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. E você, mulher, tendo um fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, mulher, acaba com os problemas de ressecamento e volta a sentir prazer. O homem, tendo fluxo sanguíneo maior no órgão genital, o homem passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade. E tem também a maltodestrina, que vai te dar mais disposição, não só sexual, como física e mental. Muito bem. Melhor ainda é a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século, que é a depressão, ansiedade, estresse e insônia. É um tratamento que você faz no conforto da sua casa, não precisa ter vergonha de ligar. 0800 você nunca paga, homem atendido por homem, mulher atendida por mulher, com educação, carinho, respeito, educação e usando as palavras certas, e recebe assim, ó. Uma embalagem discreta. Né? Bonitinho. Vamos fazer promoção? Vamos lá. Então, olha só que legal. 0800 940 3418. Sim, ligando agora, acontece o quê? Cartão? Sim. Cartão de crédito é melhor. Vamos fazer uma promoção super legal. Para você que está assistindo o programa, comece o seu tratamento aí no conforto da sua casa, pagando no cartão de crédito. Várias vantagens. Você não vai pagar o frete, tem um super desconto e tem direito a um brinde surpresa. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Eli Shop. E se é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar. É só ligar. 0800 940 3418. Muito Sim, obrigada, viu? Eu que agradeço. Rápido intervalo, até já.